Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no Multistúdios, esse estúdio maravilhoso que eu já me acostumei com ele, né? Nós já estamos fazendo alguns programas aqui há algum tempo, né? Então, eu já estou acostumado aqui com esse estúdio e gosto muito de fazer esse trabalho aqui. Hoje a gente vai falar sobre circulação sanguínea no corpo humano e tentar fazer uma analogia disso com as empresas, como é que a coisa funciona dentro das empresas na circulação da informação. E para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe a doutora Lívia Ramos. Lívia Ramos? Isso. Que é uma cirurgiã cardiovascular. Na verdade, cirurgião vascular e endovascular. E endovascular. Isso. Tudo bem? Tudo bem, Lívia? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Minha primeira vez participando de um podcast. É? Isso. Então, primeira vez a gente nunca esquece. Uma honra estar aqui e poder falar dessa especialidade que realmente eu amo demais. Tá. Você tem uma clínica, você faz também cirurgia, você é cirurgião. Isso, né? Sou cirurgião vascular e endovascular. O que é a diferença de vascular e endovascular? Vascular, a gente costuma dizer que a gente trata todos os vasos do corpo, exceto do coração, que a gente deixa por conta dos hemodinamicistas, né? Que faz cateterismo, coloca estente no coração, e os cirurgiões cardíacos. E os vasos que estão dentro do cérebro, né? Que a gente também, quem faz é mais o pessoal da neuro, exatamente. Fora isso, do pescoço para baixo, vascular que trata. E endovascular é porque a gente faz por dentro dos vasos, exatamente. Sim. Ainda existem as cirurgias abertas, mas cada vez mais a endovascular está ganhando espaço, não só pelos resultados melhores a longo prazo em algumas situações, mas também pela melhor recuperação do paciente. Você falou em cirurgia aberta, né? Uhum. Por acaso, eu não sei, você não sabia disso, mas eu fui, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu fui diagnosticado com um problema de varizes nas safenas, né? E aí, depois desse diagnóstico, a orientação era cirúrgica, né? E para você ter uma ideia, naquela época, você não era nascida, com certeza, isso foi na década de 70, eu tinha 31 anos, mais ou menos, eu nasci em 41, em 70 eu tinha 30 e poucos anos, 31 anos. A cirurgia era uma violência, era uma coisa absurda. Você tem uma ideia, você fazia um corte na altura da virilha, fazia um corte atrás do joelho e um no tornozelo. Passava um tubo, né, um catéter, né? O fleboextrator. Era um arame. Passava um arame por ali, e na ponta deste arame, aqui na virilha, tinha uma coisa, parecia uma ogiva de bala. E aí ele chegava e puxava lá pelo tornozelo, puxava esse tubo, esse cabo, né? E essa ogiva vinha arrancando o que tinha pela frente, né? Arrancava as veias, arrancava sei lá o quê, pedaço de tecido, nervo, o que passasse ali, passava o trator ali, né? E arrancava. E você ficava, eu fiz essa cirurgia nos dois membros inferiores, nas duas pernas, interna e externa. Então, eu tive passei por esse tipo de cirurgia e fiquei, acho que 4 ou 5 dias internado, deitado numa cama. E quando eu saí, eu tive um problema de cálculo renal, que aí eu tive alta no sábado e voltei no domingo para ser operado de cálculo renal. Então, eu fiz 2 cirurgias em menos de uma semana. Aí você imagina, eu fiquei internado mais tempo, né? Porque já estava com a recuperação da cirurgia de varize e emendou com a do rim, né? Que também, na época, era aberta, né? Você cortava, fazia uma incisão, cortava, e o meu era no ureter. Então, tive que tirar lá um grãozinho de arroz que estava lá no ureter entupindo as coisas, né? Era uma coisa meio bárbara, né? Um tratamento meio bárbaro. Hoje você acha que não tem mais isso, não? Ainda tem.
Ainda tem? Ainda tem. Cirurgia de varizes realmente é das cirurgias mais realizadas. Na vascular, sem dúvida, é a cirurgia mais realizada. A cirurgia convencional, né, que é a safenectomia. Sim. Dessa forma que você descreveu, com esse arame, né, que é o fleboextrator, tem esse cabeçote na ponta, é exatamente como você descreveu. Mas hoje em dia, nos guidelines, os principais guidelines internacionais, o que é recomendado, na verdade, é a gente não tirar a safena. A gente faz uma termoablação. O que é isso? A gente vem com um catéter de uma fibra ótica por dentro da veia e vem queimando essa veia por dentro. Mas, além disso, diferente do que era feito antigamente, às cegas, vamos dizer assim, a gente faz o procedimento todo guiado por ultrassom. Então, você sabe, você punciona a veia, você sabe exatamente onde você está, você protege as estruturas em volta, então protege os nervos aí, como você falou, que sai arrancando tudo, né? Às vezes, você tem os vasinhos que estão ali comunicando com a safena, ou os nervos em algumas regiões, especialmente essa que você falou atrás do joelho, né? Que é uma safena que a gente tem, que é uma safena parva, que ela se comunica muito com os nervos, então isso pode trazer consequências para os pacientes depois. Então, você faz de uma forma muito mais segura a cirurgia hoje em dia e guiado com ultrassom. Então, você consegue ver o que você está fazendo, né? Eu trabalho também em hospital universitário, né? Eu trabalhei na UERJ durante 5 anos e atualmente estou no Hospital Federal do Andaraí. E lá o pessoal ainda faz a safenectomia convencional, mas que eu tentava falar muito com os residentes era assim, hoje em dia a gente tem ultrassom aqui, então até essa cirurgia convencional não tem por que você não fazer guiado com ultrassom. Olha ali com o aparelho, exatamente, tudo, né? vai, injeta um pouquinho de soro ali em volta, a tumescência, né, que a gente chama, para poder proteger as estruturas em volta e causar menos hematoma, vamos dizer assim. Então, isso tudo, essa cirurgia que você fez, ainda é realizada. Acredito que não nesse tempo de recuperação que você falou, chamou a atenção, você ficou 3 dias, 4 dias. Mas eu me lembro que eu fui operado numa terça-feira, eu tive alta no sábado, então eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5 dias. Isso a gente não consegue nem imaginar hoje em dia uma situação dessa, porque realmente assim era um trauma cirúrgico muito grande e uma recuperação muito lenta. Hoje em dia você interna, se faz no ambiente hospitalar, você interna, o paciente tem alta no mesmo dia. A depender da condição do paciente, de quantas veias vão ser tratadas, pode até fazer isso em nível ambulatorial. Claro que o ambulatório, o consultório que seja regulamentado para isso, que tenha todas as questões de segurança, né, que cumpra os critérios para realizar esse tipo de procedimento. E o paciente sai andando. Então, mesmo se a gente faz aquela anestesia das costas, a raquianestesia, calibra ali com o anestesista mais ou menos o tempo de cirurgia para depois do procedimento já estar movimentando um pouco as pernas e logo depois de algumas horas já vai poder ir andando para casa. Então, hoje você tem opções de fazer esse tratamento cirúrgico de uma forma menos invasiva, né? Sim, sem dúvida. Através desse endo... Isso aí. Essa acho que é a grande mudança, assim, da cirurgia vascular, né? Tanto da parte arterial, que a gente trata hoje em dia aneurismas, que são dilatações das artérias, por exemplo, no abdômen ou no tórax, que antigamente tinha que abrir a barriga, abrir o peito, às vezes em situações difíceis, às vezes um abdômen já mexido por outras cirurgias, ou paciente obeso, eram assim, cirurgias muito complexas, de tempo cirúrgico grande, e o estresse pós-traumático ali depois da cirurgia poderia acarretar algum problema, inclusive para o paciente também. Muito tempo de CTI e tudo mais. E hoje em dia a gente consegue fazer através de alguns furos na pele, por exemplo, na virilha, você consegue tratar aneurismas muito complexos, né? A mesma coisa para a veia, que também caminhou para esse lado, hoje em dia, dessa técnica endovascular. Então, realmente, assim, encanta, porque você consegue entregar resultados melhores de forma segura e com a recuperação muito mais rápida para os pacientes. Sacrificar menos o paciente, muito né? menos, muito menos. Agora, uma coisa, varize. O que é a varize? A varize é uma deformação da veia? É um mau funcionamento da veia? O que é uma varize? Varize é uma veia tortuosa e dilatada que não está cumprindo a função dela ali no organismo, né? Pode ser uma varize que o paciente tem as varizes na perna por sobrecarga da safena, como o seu caso, por exemplo, ou simplesmente tem aquelas veias dilatadas. O principal fator de risco é genético. Principal fator de risco. E aí tem outros fatores que se associam. O uso de hormônio, obesidade, sedentarismo, tabagismo, tudo isso piora, né? Então, quem já tem uma tendência genética e não cuida desses outros fatores, certamente vai evoluir com varizes, né? Mas a maior parte decorre
da genética, né? Da genética. E a questão, assim, do sedentarismo, né, da obesidade, a gente encontra, às vezes, pacientes, inclusive, que até têm varizes, mas desenvolvem poucos sintomas porque tem uma bomba muscular que funciona muito bem. Trabalha muito a musculatura, Trabalha né? bem, Então, um dos mitos que a gente derruba aí é que você não faz exercício porque pode dar varize. Com certeza. É o contrário, né? Exatamente. Você está fortalecendo a musculatura. Exatamente. Então, assim, a panturrilha, né, que é conhecida Sim, como... é o segundo coração. O segundo coração, exatamente. É o segundo coração porque você imagina, né? O coração... É o coração periférico, né? É, perfeito, assim, a analogia, né? Porque o coração bombeia o sangue pelas artérias para o corpo todo, comparando com a empresa, como você tinha falado, né? Então, o coração manda, as artérias irrigam todos os órgãos e as veias levam de volta esse sangue em direção ao coração, que tem o efeito do coração para poder pegar esse sangue todo de novo, mas precisa ali também, principalmente bombinha, da né? bombinha para poder levar de volta esse sangue. Então, a panturrilha faz esse papel. Então, a panturrilha, ela funciona como sendo uma bomba de recalque. Exatamente. Ela vai bombear para cima, né? Porque o coração tem que fazer muita força para chupar aquele sangue que está lá no pé, né? Exatamente. Quanto mais distante, por isso que até assim, então por que tem mais varizes no pé, né? Na perna? É justamente essa Porque questão tá mais gravitacional. longe, né? Exatamente. Aí quando você tem essas veias que não funcionam bem, mesmo tendo uma panturrilha boa, essas veias vão estar dilatadas, né? E podem também prejudicar esse retorno do sangue. Mas quando você faz atividade física, você não só melhora seus sintomas, como a recuperação até de um tratamento de varizes, seja cirúrgico ou não, vai ser melhor. Então, é uma boa desculpa. Não vou fazer ginástica porque isso dá varizes, né? Mas é comum essa dúvida, assim. Faça, porque senão vai piorar. Vai piorar. E outra coisa, existem dois tipos, né? Eu vejo dois tipos de varizes. Por exemplo, no meu caso, né? Eu não tive varize externa. A minha perna era lisinha. Com 30 e poucos anos, eu tinha perninha de Missy, né? De Missy, não, de Mister. Mas eu tinha varizes internas, né? Quer dizer, eram as safenas que estavam comprometidas. Então, tem gente que tem a perna que parece uma bacia hidrográfica, né? Você olha assim e vê a bacia hidrográfica do Amazonas, você vê o rio Amazonas e vê todos os afluentes ali do lado da perna da pessoa. Mas tem gente que tem varizes e não aparece na perna, né? Ela é interna. Tem essa situação. Assim, tem alguns pacientes que chegam com aqueles vasinhos que acreditam que são só vasinhos, né? Só que 50%, você imagina, assim, metade dos pacientes só tem aquele vasinho, não, é só esse roxinho aqui. Vai ter um comprometimento da safena, ou seja, vai ter essa varize interna. E a gente só vai saber examinando, além do exame físico. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e tasca uma injeçãozinha ali para secar aquela veinha, mas ela vai aparecer em outro lugar, né? É exatamente isso. O que mais mudou, eu acredito, no tratamento de varizes, que a gente considera hoje em dia um tratamento moderno, mais do que os aparelhos, é mais a questão diagnóstica, porque a gente consegue chegar e tentar identificar ao máximo a origem daquele problema. Porque antigamente era isso, ou fazia cirurgia, que tirava a safena, ou tirava as varizes calibrosas que apareciam ali ao olho nu, né? Ou você fazia aplicação nesses vasinhos. E aí, muitas pacientes são frustradas desses tratamentos antigos, achando que, mas eu fiz e voltou tudo. Sim. Eu fiz e não adiantou nada. Mas foi tratado adequadamente? Foi tratada essa veia nutridora? A safena estava comprometida ou não? E também é interessante, assim, nem toda safena comprometida a gente vai tratar, né? A gente tem que alinhar bem a questão dos sintomas, se aquilo dali é o motivo daquele vaso, enfim. Mas precisa de acompanhamento. Então, o diagnóstico é que mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem ultrassom... Isso é que eu ia perguntar a você. Quer dizer, olhando para o meu caso, lá atrás não existia a tecnologia que existe hoje, então era assim no olho, né? Botava você em pé, olhava assim, aquele jeitão, não, ele tem um jeitão que tem varize, né? Aí vamos abrir para ver, né? Ou vamos meter assim, o tubinho lá para puxar as veias dele. Mas hoje você tem meios de você identificar varizes internas sem precisar, assim, será que tem ou não tem? Com certeza. Hoje a gente ainda identifica aquelas veias mais saltadas, o próprio paciente já apresenta, olha, doutor, eu tenho com essa veia aqui. Então, você quando coloca em pé, você consegue identificar algumas dessas veias, né? Mas a gente tem equipamentos hoje que a gente utiliza com infravermelho, né? Que faz um mapeamento ali através da pele, que é o fleboscópio, o aparelho de realidade aumentada, que nos ajudam a identificar essas veias. E o ultrassom, que é o principal de todos eles, né? Que vai ver essa questão das varizes também internas, se estão comprometidas ou não. Então, até a cirurgia convencional,
na época até que eu era residente, acontecia isso, que a gente não tinha o ultrassom tão disponível ali. A gente sabia a anatomia, onde a veia safena estava. Mas se tinha alguma variação anatômica, opa, cadê a veia safena? Às vezes fazia um cortezinho ali na altura do joelho, esperando que a safena estaria ali, Aí e não ela não estava. estava ali. Aí você começa, e agora? Aí faz um corte mais para cima, um corte mais para baixo. Então, hoje em dia, com Afinal, ultrassom... você estava todo retalhado. Era muito comum isso. Vejo Sim. pacientes no consultório até que foram assim, teve que fazer a safena escalonada, né, que a gente fala. Porque não identificava ali onde ela estava. E hoje em dia, com ultrassom, não. Você já vem antes da cirurgia, você já marca exatamente o trajeto da veia, já vai mais certeiro, né? Uhum. E outra coisa que eu, olhando para o meu caso, né? O pessoal, mas você tirando as safenas não vai afetar, por exemplo, porque eu praticava esporte. Aí dizia assim, não, você não pode ter mais esporte de contato, porque se você tiver uma fratura ou uma hemorragia, vai ser pior, porque você não tem as safenas. Mas o corpo, eu imaginei, depois eu vi no meu próprio corpo, que o corpo, ele cria novos caminhos, não é? Quer dizer, não tem essa safena, mas eu vou desenvolver outro caminho aqui para esse sangue passar, né? Sim, o nosso corpo, assim, realmente Ele é inteligente, ele é muito né? inteligente. Tudo que obstrui, o organismo vai dar um jeito de desobstruir ou de criar um novo caminho, né? Tanto na parte das artérias, quando está obstruído, vai criar uma rede de colateral para tentar manter a irrigação daquela perna. Muitas vezes não é suficiente, precisa fazer cirurgia para desobstruir esse caminho principal. E trazendo para as varizes que a gente está conversando, as varizes elas estão no sistema superficial da perna. Elas não estão cumprindo aquela função. Então, ela está só sobrecarregada. Quando você trata essas veias, quando você tira esses vasos que estão doentes, o sangue vai seguir o caminho que deveria. É igual vai a seguir água pelas no morro, veias, né? sim. Se você está para um lugar, ela vai procurar outro lugar para Isso, passar. vai passar pelo caminho que deveria, mais pelo sistema profundo, para fazer essa drenagem, vamos dizer assim. Então eu vejo isso, que não... Existia muitos mitos nessa época, né? Por exemplo, eu praticava esporte, jogava futebol de salão, eu fazia corrida. Não, você não pode fazer isso porque se você sofreu um trauma, você não tem safena, aí vai gangrenar a tua perna. Tinha uns troços dessa... Aí eu comecei a não fazer determinados exercícios com medo de... Como eu sou um sem safena, então um sem safena é um ser, quer dizer, quase que... ele é um cadeirante, né? Ou é uma pessoa que tem uma deficiência física. Não, porque o corpo ele regenera isso, você consegue ter... Você estava certamente melhor, considerando que suas safenas estavam doentes, fizesse, certamente você estava melhor com elas tratadas do que antes. Você sentia alguma coisa na perna, talvez um inchaço? Não, eu tinha inchaço, mas eu atribuí o inchaço às pancadas que eu tomava do futebol, né? De chute, e estava sempre com as canelas doendo, inchada, né? Aí inchava o tornozelo e tal. Mas depois de um certo tempo, eu comecei, não, isso não é possível, alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui no médico e aí ele constatou que eu tinha essas varizes internas, né? Nas safenas e tal. Mas vamos fazer agora tentar analisar a coisa de uma outro ângulo. Você é empresária também, né? Você, além de você ser médica, você é empresária. Você dirige uma clínica, você tem uma clínica... Eu trabalho numa clínica, na verdade, eu faço uma sublocação da clínica. Eu trabalho com a parceria com um colega que é vascular também. Né? Isso, tem a minha empresa. Você tem a tua empresa. Não importa se o local físico você tem compartilhado ou é teu, mas você tem a tua empresa. Você tem que gerir a tua empresa. E aí, fazendo uma analogia, o que é o sistema vascular? É o sistema de comunicação, né? Se eu falar alguma heresia que o Hipócrates se mexa lá no túmulo, você corrige, por favor, tá? Sim. Eu sou leigo, eu sou paciente, eu não sou da área de saúde. Mas eu sou da área de gestão, de negócios, de empreendedorismo e tal. Então, eu faço muito essa analogia, é o seguinte, o corpo humano, a empresa é um organismo, como o corpo humano é um organismo cheio de funções, cheio de subsistemas, né? Você tem vários subsistemas no corpo, como a empresa também tem, né? Você tem lá a parte logística, as vendas, a administração, sei lá, a parte econômica e tal.
Então, o corpo também tem seu sistema vascular, seu sistema nervoso, seu sistema respiratório, sistema digestivo, são vários sistemas que se falam, se comunicam e tal. O que passa por todos eles que é comum? É a vascularização, que eu vou chamar o sangue de a informação que circula dentro da gente, seria o sangue, né? É uma informação que vai para todos os pontos, né? Qualquer pontinho do corpo está sendo irrigado e está sendo atingido por aquela informação, que vai e volta, né? Você tem o sistema venoso, o sistema arterial. Então, você tem a informação que vai e a informação que volta, né? Também na empresa, a gente tem um sistema de comunicação. E aí também existem varizes, tromboses e problemas também de falta de comunicação. Então, às vezes, a produção não recebe a informação da venda, então não produz aquilo que deveria ser produzido para ser entregue naquela conformidade que foi vendida. Por outro lado, também, a venda não recebe vamos dizer, da administração as informações sobre qual é o preço que ela tem que praticar, porque na área da economia, lá da administração e finanças, não foi calculado direito a margem e tal. Então, toda essa informação que circula dentro da empresa, ela passa por canais, que a gente pode chamar de artérias e veias, né? A informação vai para um determinado local pelas artérias e volta pelas veias, né? Quer dizer, até agora eu não falei nenhuma heresia. Tá perfeito. Tá perfeito. Então tá bom, vamos continuar. O que acontece? Muitas vezes a comunicação na empresa está falha. Então precisa ter lá uma doutora Lívia que chegue e olha só, vamos desobstruir esse canal aqui, porque vendas não está falando direito com compras, não está falando direito com a produção, não está falando direito com o RH ou com a logística. Então, você teria que atuar na empresa, teria alguém com essa função de desobstruir esses canais, né? Que é o trabalho do vascular, não é? Sim, até eu costumo... Você acha que essa analogia aí não é muita viagem da maionese ou é uma coisa que... Faz total sentido, né? Porque, assim, a vascular é isso, a gente irriga os órgãos todos do organismo e leva de volta... o sangue para onde deve ir, né? Faz a limpeza ali. Então, essa comunicação tem que estar funcionando muito bem. Como eu sempre costumo dizer, a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Por quê? É melhor você fazer na empresa projetos para poder... desobstruir os canais ou não deixar obstruir. Exatamente, para poder os canais se comunicarem bem, sem obstrução ou sem... distorção. Sem sobrecarga, vou chamar, então, um serviço, vamos dizer assim, como se um setor da empresa não tivesse obstruído, mas tivesse sobrecarregado, que seria a questão das varizes. Aí dá uma trombose. Exatamente. Aí entope e dá uma trombose. Um aneurisma. Isso. Então, assim, é melhor você trabalhar na prevenção do que no tratamento, né? Tá. Então, existem alguns fatores de risco que são comuns, a questão tanto das veias como das artérias, a questão do tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, o principal ponto é a gente tentar equilibrar isso, né? E quando já tem alguma obstrução na empresa, que aí vai precisar de uma intervenção ali mais imediata, aí o vascular atua dessa forma, né? Seja para desobstruir ou para reconstruir o caminho que o sangue deveria estar indo ou para melhorar esse canal aí da comunicação. Mas, sem dúvida, a gente precisa, né, pacientes... O ideal é que os pacientes façam um check-up vascular anual. É isso que eu ia perguntar a você. Quais são os procedimentos de prevenção? A questão do que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Manter o peso adequado, uma qualidade de vida boa, com alimentação equilibrada, atividade física regular, controle pressórico, de diabetes e tudo mais. Estresse. Então, com certeza, estresse piora tudo, né? Então, até nisso, a atividade física entra para tentar melhorar isso um pouco. Para algumas pessoas é até estressante a atividade física tentar equilibrar na rotina do dia a dia, mas certamente quando consegue ir é melhor do que o tal do tá pago, né? Você nunca vai se arrepender de ter ido fazer atividade física, mas talvez se arrependa de não ter ido, né? Sim. Então, essa questão prevenção é melhor. E também incluir na rotina anual um check-up vascular. Para quem? Quem já tem história familiar de varizes, quem tem história familiar de trombose. Você falou que um dos principais motivos, né, um dos principais
causadores da varize é genético, Exato. né? Então, se você já tem lá a mamãe, a vovó, a titia ou o papai, ou o vovô com varizes, cuidado, né? Que você pode ser... você pode estar na herança deles, Exatamente, porque varizes não tem cura, né? Como a pressão arterial, por exemplo. Quem tem pressão arterial alta, quem é hipertenso... Você controla, mas não cura. Você controla, mas não cura. Então, as varizes a gente consegue controlar. Qual o objetivo do nosso tratamento? É frear a evolução, a progressão da doença. Que ela pode ser que o paciente em 1 ano, em 2 anos ou em 100 anos, acabe evoluindo para os estágios finais, que já inclui feridas. Então, começa com aquele vasinho... Aí dá o quê? Dá tromboses e tal, dá o quê? Erisipelas e essas coisas assim? Pode dar, em consequência, as úlceras, né? Como a gente classifica... Isso, como a gente classifica as varizes, né? Ela tem aqueles vasinhos pequenos, depois aqueles vasos um pouco maiores, o inchaço na perna, mancha, e nos estágios finais a ferida. Quente, né? Isso, e aí quando tem a ferida, pode dar infecção na ferida. Pode ter erisipela também associada, né? Que é a infecção ali da pele do subcutâneo. Então, são as consequências. A trombose gera um pouco de confundimento com as varizes, porque muita gente chega até também no consultório assim, doutor, eu tenho muitas varizes, estou com medo de ter trombose. Varizes é considerado um fator de risco, sim, para a trombose, mas isoladamente é um fator de risco baixo. Então, a gente, para ter a trombose, tem que ter alguns fatores. A questão da imobilização, algum trauma, os fatores de risco como tabagismo, varizes, sedentarismo. Então, se você junta tudo isso, aumenta a sua chance de desenvolver trombose. Porque, na realidade, a trombose está associada à coagulação, Exatamente, é o entupimento do vaso. Aí sim é a obstrução do vaso, da veia, que gera a trombose, né? E o grande risco é a questão da embolia pulmonar, que, infelizmente, pode ser fatal, né? Então, a gente tem que atuar de forma que a gente previna isso. Então, se as varizes a gente pode tratar, vamos tratar. E quanto antes a gente tratar das varizes, menos agressivo nós somos no tratamento. As respostas são melhores, o tratamento consegue ser realizado muitas vezes no consultório e os resultados são mais duradouros. E eu vejo também muita coisa associada à estética, né? Todo mundo acha... Todo mundo não, muita gente considera que variz é um problema estético, eu não me importo de ter. Mas não é só estético, não é? O estético, ele pode ser, você pode até ter essa preocupação estética, mas eu acho que não é só estético, né? Você pode ter, causar coisas piores a partir da varíola que você não trata, né? Exatamente. Como até você deu o seu exemplo, que você não tinha aquele vaso visível, você não tinha essa questão estética, era tudo interno, né? Tem pacientes que acham que é uma questão só estética, mas, como eu disse, metade dos casos vai ter comprometimento da safena, vão ter varizes internas. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico correto para entender qual caminho que a gente vai tomar nesse tratamento, né? E outra coisa também importante, a questão da evolução, da progressão da doença. Inicialmente, pode ser só aquele vasinho que está incomodando, mas tem uma veia nutridora ali que precisa ser tratada também, e isso pode, ao longo do tempo, progredir. Vai evoluir para uma ferida na perna? Depende desses outros fatores de risco que a gente conversou, se vão estar controlados ou não, e de quanto tempo a paciente ainda vai viver para poder chegar lá. E também o tipo de vida que ela leva. Exatamente. Né? O estilo de vida fala muito. Sim. Tanto na questão do tratamento, como na questão das veias que o paciente apresenta. Né? Eu falo muito isso, porque as pessoas falam assim, você fala isso porque você gosta de fazer esporte, gosta de exercitar, né? Eu nunca deixei de fazer nada de exercício físico na vida toda. Sempre pratiquei alguma coisa, né? Enquanto eu podia, né? Hoje eu estou limitado por algumas razões, porque eu não tenho... Eu já sofri de acidentes, né? Eu tenho 3... Eu sou general de brigada ou de divisão, não sei. Eu tenho 3 estrelas em cada ombro. Eu tenho 3 pinos, né? Segurando, que eu já rompi todos os tendões de todos os braços, dos 2 braços. Eu rompi uma vez, não no mesmo tempo, senão eu ficava igual canguru. Eu rompi o da direita, da esquerda, por um tombo. Eu caí na rua, bati com o ombro no meio-fio, tive ruptura, que é uma fratura no acrômio, e o braço saiu da articulação. Meu Deus. Eu tive o rompimento de todos os tendões do braço, né? Todos esses tendões do braço. Aí tivemos que fazer uma cirurgia, colocar o braço no lugar e botar
as estrelinhas, né? As garrinhas para segurar os tendões. E com isso eu gastei o braço direito e eu ainda fui muito louco, porque aos 70 anos eu corria de kart. E o kart arrebenta com você, porque você trabalha a mão ali sem é muita força, né? Uhum. Arrebenta a coluna cervical e arrebenta os braços, né? E eu arrebentei o outro braço, os tendões do outro braço. Então, para igualar, né, eu passei a ter 3 estrelinhas desse lado, 3 estrelinhas desse. E aí eu parei de fazer, eu fazia musculação. Não podia mais fazer musculação porque tinha algumas limitações. Além disso, eu tenho um problema na coluna lombar, que eu tenho uma espondilolistese de 25% na quinta lombar. Você leu o livro, né? Hein? A gente, quando encontra paciente assim, fala assim, você leu todos os capítulos do livro, né? Eu li o livro todo. Então, eu também tenho esse problema na coluna lombar. Então, eu não posso fazer exercício de hiperextensão. Aí, depois de rodar, porque eu fiz tratamentos de fisioterapia, tudo que você imaginar, crioterapia, deitar na bacia de gelo, feito peixe na feira, fiz aquilo. Todo dia deitava lá 20 minutos numa bacia de gelo, pelado, né? Então, eu me sentia aquele peixe na feira, né? Naquela coisa de gelo. Já fiz forca, já fiz tudo, né? Meu Deus. Eu li o livro todo. Todos os capítulos. Todos os capítulos. Então, e aí, o que acontece? Depois de rodar por vários especialistas, cheguei à conclusão que o exercício, eu não posso parar de fazer exercício, mas o exercício que eu posso fazer hoje, que não me afeta, é hidro, dentro da água, porque eu tenho menos esforço, né? Esforço não, eu tenho menos impacto. Atrito. Então, eu faço hidro todo dia. Para as varizes também é uma excelente opção. Exatamente. Excelente opção. Eu até costumo falar com as minhas pacientes assim, né? Que criança a gente coloca em vários esportes até ver qual que a criança gosta para seguir. E adulto, às vezes, muitas vezes a gente acaba condenando, dizendo que tem que ser musculação. A musculação é muito importante pela questão do fortalecimento muscular. Das pernas, principalmente. Sim, mas às vezes começar com uma outra atividade que a pessoa goste, isso depois acaba levando para poder fazer alguns dias ali de musculação para fortalecer a musculatura. Mas a hidroginástica, o pilates, enfim, tentar qualquer algum coisa esporte. Que você faça que movimente teu corpo. Isso, tentar fazer algum esporte para poder ter uma qualidade de vida e controlar todos os fatores de risco que a gente falou aqui, né? Então, bom, Lai, Lívia, a gente está quase no final do nosso tempo e eu queria só, para a gente fechar, primeiro certificar de que realmente esse meu pensamento de que a gente tem que analisar a empresa olhando para esse aspecto também da comunicação, de evitar que a empresa tenha varizes internas e tromboses e outras anomalias da comunicação, porque isso vai afetar algum sistema, né? Como também no nosso corpo a gente tem que ter cuidado e manter essa parte vascular sempre assim, rodando certinho, senão você vai afetar alguma outra coisa, não é isso? Com certeza, né? A gente tem que agir sempre de forma preventiva, quando possível, e cuidar da saúde de uma forma geral. A parte vascular é o que conecta tudo. Sim. Então, precisa estar em dia para os outros órgãos também poderem funcionar, para a empresa funcionar bem. Então, eu queria te agradecer muito você ter vindo aqui e dedicar esse tempo para a gente e deixar que você, alguma coisa que a gente não tenha falado, mas que você acha que seja importante colocar, e também deixar teus créditos aí. Como é que a gente acha essa pessoa que vai cuidar do nosso vascular? Eu agradeço, adorei estar aqui, essa conversa muito boa. E deixar a mensagem final, essa questão, né, da prevenção e a pessoa melhorando um pouquinho assim, né? Acreditar que o tratamento mudou de varizes. Não tem mais esse trauma tão grande como foi no seu caso aos 30 anos. Hoje em dia a gente dispõe de equipamentos mais modernos, tanto para o diagnóstico como para o tratamento. Então a recuperação é mais rápida e os resultados são mais previsíveis e duradouros. E como é que a gente te acha? Eu estou no Instagram, doutora Lívia Ramos, e também tem o site, doutoraliviaramos.com. E aí pode mandar mensagem lá no direct que a gente conversa. Eu atendo aqui na Barra
no Você Le tem Monde. algum nicho específico de tratamento? Por exemplo, eu só atendo senhoras, só atendo mulheres, só atendo homens, só atendo criança? Ou você trata de uma forma geral? Criança, não. Mas a maioria das pacientes são mulheres, porque varizes é mais comum realmente em mulheres. Hoje em dia, eu me dedico mais ao tratamento Então, eu sou um das caso varizes. Não, pelo contrário. O seu caso, é curioso isso, porque, infelizmente, os homens, quando procuram, já estão em níveis avançados tão como ferrados. o seu. Porque acham que é isso. Ficam assim, não, é só uma veiazinha ali na perna e não tenho que fazer nada. E aí, muitas vezes, quando os homens nos procuram, já estão em casos avançados, com comprometimento da safena, que realmente precisa de tratamento. As mulheres, como estão mais expostas também, E não tem a tem o questão problema do da pelo. estética também? Exatamente. Então, já procura nas fases mais iniciais. Então, os tratamentos, às vezes, são um pouco então, diferentes. Se você tem varizes, se você é mulher e tem varizes, você tem duas opções. Ou procura o doutor Olívio ou deixa o cabelo da perna crescer. É isso aí. Não é? Porque o homem ainda tem essa... Não, o cabelo tapa, não dá para aparecer. Exatamente. Vai tampando o sol com a peneira e aí, quando desenvolve os sintomas... A peneira está furada. Exatamente. Já está num nível que já tem que realmente fazer uma intervenção maior. Doutora Lívia, muito obrigado. Adorei, Sérgio. E eu espero não precisar do tratamento com você mais, até porque nessa altura do campeonato as minhas veias já pararam de dar problema, né? Hoje em dia elas não dão problema. Já deu sua cota, né? Já deu a cota. Eu também, como você disse, eu li todos os capítulos, então não tem mais nada para acontecer. Agora, o que acontecer vai ser para finalizar mesmo. É o epílogo. Não, que isso, você está ótimo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, que a gente espera que você esteja lá. Tchau, tchau.